E é isso aí, turma. Mais uma vez aqui na área, falando sobre a revista Herói, como prometido ali, dando seguimento, vamos falar da 98 e a 99. Justamente aqui, pessoal, ali ainda 1996, depois da vinheta, vamos falar um pouco sobre Batman e a continuação da saga de rádio, Shurato, Cavaleiro, Sailor Moon e muito mais. Vamos lá? Vamos aí então com a vez de Batman na capa, mais uma vez com essa cena muito bacana, repara bem mais orelhudo, Herói Gold, o Batman tampando aqui, ó, né? Capitão América com a nova Marvel, tá? Street Fighter Alpha 2, Arquivo X, Sailor Moon e Shurato. Vamos lá. O edital com Odair Braz no dia 8 de novembro de 1996. Continuando então, pô, já traz de cara algumas coisas sobre o seu guia da TV, né, com uma programação que eu gosto de repetir, tínhamos sempre boas opções, sim, como é aqui, ó, Arquivo X, O Quinteto, uma série muito boa com a Neve Campbell aqui, tem outros atores que praticamente, não é que começaram aqui, tiveram outras produções, mas muita ênfase no Quinteto e demais produções. Ele mesmo, acho que é Scott Wolf, se não for eu coloco o nome direitinho, ele fez aquele filme, aquela adaptação com o Robert Patrick e o Mark Dacascos de Double Dragon. Lembram, gente, daquele filme? Oh, meu Deus. E aqui mostrando, né, eles na série O Quinteto na Record. Aqui Friends, né, ali na Warner. Zorro, da Disney, né? O programa do Fofão, gente, meu Deus do céu. Mais um pouquinho aqui de Space Above and Beyond, que né, foi cancelada, como já falei nos vídeos passados, já ali não passou da primeira temporada, mas eu gostava bastante, tá? Sério, eu achava legal, sci-fi, no seu geral, bem bacana. Aqui falando da Alanis Morissette, aproveitou sua passada pelo Brasil e gravou a participação especial em Malhação. Verdade, gente, muitos artistas de fora fizeram aquela pontinha em Malhação que também estava detonando, que pra mim o grande boom, né, que eu gosto de lembrar de Malhação era justamente ali no seu ano de concepção, 1995, de 96 também estava bem legal, tá? Então sempre aparecia ali alguns artistas famosos, dentre eles aí a própria Alanis, que estava aí, né, fazendo show no Brasil, deu aquela pontinha. Imagina quanto que deve ter desembolsado para ter essa participação da cantora canadense, né? Mas vamos lá. Aqui sobre vídeo, o Aranha e o Quarteto. Aí sobre o Aranha, alguns episódios lançados em VHS, tá? Da série animada e também do Quarteto Fantástico. Não cheguei a alugar nenhum dos dois, mas eu cheguei a ver na TV a cabo, né? No caso do Quarteto. E o Aranha, né? Tava ali também firme e forte. Aqui está o Street Fighter Alpha 2. Gente, joguei pouco ele, sinceramente. Em muito casa de amigos, tal. Fliperama mesmo não era de jogar o Alpha, não. Tem um filme. O filme eu acho legal, cara, mas não chega aos pés do primeiro, do Victor. Mas pegando bem aquela ideia do que era o jogo, né? Trazendo a Sakura e demais novos personagens. Não é ruim, eu é que não jogava muito mesmo, tá? Aqui sobre Sailor Moon, história em quadrinhos, chegaram os gibis da Turma da Sirena. Acho que eu tenho 6 números desse gibi aqui, ó, justamente. Depois eu trago para mostrar para vocês aqui nos meus shorts, que eu tô fazendo direto e reto, shorts aí com quadrinhos, mangás e livros que eu tenho aqui na coleção para compartilhar com vocês, tá? Aqui um crossover entre o Deathblow e o Wolverine, tá? Mostrando aqui o Wolverine bem naquele bem estilizado no seu traço, né, desse encontro. Até ver aqui se tem um nome de quem que foi. O roteiro é do Aaron Westfield e o desenho é do Richard Bennett. Dá pra ver bem esse estilo do Bennett aqui, cara. Eu não reconheço, não. Esse crossover realmente eu também não cheguei a ver. Vocês repararam que de muitas edições da Herói pra cá pararam de vir aquelas
aqueles traços que vinha aqui assim, ó, aquelas imagens mostrando quadrinhos clássicos, e dentre eles ali crossovers e outras histórias especiais. Pois é, a Herói, ela não teve mais esse quadro, pelo menos assim, mas direto e reto, no caso em história em quadrinho, abriu um pouquinho mais para falar também. A saga de Hades, a aventura final dos Cavaleiros do Zodíaco, parte 11, por Marcelo Del Greco. Galera, estamos chegando aqui, viu? Tanto que, de cara, já estamos na parte da saga Elísios. No anime, seria a terceira fase ali na luta contra Hades. E ali no Elísios é onde o Seiya e demais enfrentam o Thanatos e o Hypnos. E caramba, foi uma luta daquela. E outras revelações também. Eu até falei no vídeo anterior que quando o Julian Solo ajudou a enviar as armaduras de ouro para ajudar os cavaleiros, essas armaduras viraram farinha na mão de Thanatos e Hypnos. Foi aí que me veio a verdadeira armadura despertada dos cavaleiros ali, as Camuis, as armaduras divinas. E logicamente a primeira Kamui a ser despertada, né, foi a de Pegasus. E rapaz, quando a Kamui de Pegasus aparece, aí o bicho começa a pegar mais ainda, tem mais pressão, né? Não era só saco de pancada, cara, bicho. E sem contar que elas eram lindas. E foi aparecendo consequentemente, né? Ali com os seus personagens. Mas cada Kamui linda, 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 linda. Aqui na seção Shop nós temos o livro, né, O Retorno de Merlin, de Deep Chopra. Nunca li, né, mas um artigo da literatura aí do mundo de Rei Arthur, tá? Tem até uma série, você lembra, do Jovem Merlin? Não acompanhei ela toda, mas tinha uns episódios bacanas que eu cheguei a ver. Aqui alguns artigos como escova, né, alguns brinquedos aqui. Tem que fazer aqui merchan, né? Super Clássicos parte 1 aqui trazendo o grande, o mago, o criador de muita coisa que a gente vê hoje, como ela é feita, né, concebida, o grande Osamu Tezuka. E aqui falando, né, esquecidos desde a metade dos anos 80, 5 dos maiores e mais cultuados clássicos da animação japonesa estão de volta. O Speed Racer, para mim, sempre ali no meu coração, A Princesa e o Cavaleiro, Pinóquio, gente, esse anime do Pinóquio, quando passou na manchete, tenho certeza que arrancou lágrimas nos últimos episódios, porque foi demais. O Grande Kimba, o Rei Leão, tá? E Fantomas, que é outro também muito bacana. Mas aqui a gente vê, ó, o Goldar, né? O mangá do Goldar. Lembra daquele robô dourado, Vingadores do Espaço, cara? Bem legal aqui. E nessa parte, acho que até o Del Greco, isso mesmo, ó, falando um pouco sobre cada título desses aí, clássicos dos animes, gente. Animes, antecessores a Cavaleiros do Zodíaco, que chegou a passar aqui no Brasil. E quem assistiu, gostou muito, traz no coração até hoje, mas infelizmente, realmente também, muito esquecido. Mas, cara, sempre vale a pena dar uma olhada. O Astro Boy aqui, ó, excelente também, muito bom. O Ano do Morcego, saiba desde já a história do filme que promete ser campeão de bilheteria em 97 e de quebra tudo que rola na história em quadrinho. Só mesmo na Herói. E aqui trazendo o símbolo, né? Foi se criada uma expectativa muito grande porque o elenco escolhido para o filme, eu achei um elenco muito bacana, apesar de eu preferir o Patrick Stewart na pele do Senhor Frio, mas tá lá o Arnold Schwarzenegger, ok. A temática como foi feita para o filme também é uma coisa muito proposital, mas cara, não agradou. Acho um puta ator, muito bom ele. Ele como, e pra mim, tá, gente? Ele como Bruce Wayne e Batman teve uma combinação melhor do que os seus antecessores, mas a atuação do personagem para o filme ficou muito a desejar em muitas situações, cara. E aqui mostrando uma parte no gibis, ó, o Dick Grayson, seu Batman aí de quebra, aqui ó, ele e o Bruce brigando. Isso é uma época que o Bruce estava afastado, o Dick teve que pegar o manto. Aqui é o Tim Drake, que já era o terceiro, acho que era o terceiro Robin ali, né? Um dos mais inteligentes, sem dúvida nenhuma. Tá? E mostrando as suas aventuras aqui nos quadrinhos, enquanto estava tendo hype para o filme, que estava para estrear. Ok? Mostrando aqui demais personagens. Tem o KGB, tá? Muito bom isso aqui. Essas histórias assim, ó, esse crossover eu já li, muito bom, Spider-Man e Batman, muito bacana. E eu não lembro, depois eu vou dar uma olhadinha se já era formato americano, viu, que estavam saindo edições, porque tem umas sagas de Batman que são maravilhosas,
Pra mim, repito, ali como Contágio, Terra de Ninguém, cara, que são inesquecíveis. Acho que elas vieram um pouco depois, mas eu vou estar falando posteriormente aí, tá bom? Aqui sobre o Heroes Reborn. Galera, aquela nova Marvel. Olha aqui o nosso, né, Steve, do Capitão América. Aqui já do Rob Liefeld, né? Já saiu nos Estados Unidos a nova versão de Capitão América e Quarteto Fantástico. E aí é onde começou, né, cara? Algumas críticas, né, em relação à qualidade do traço, mas algumas histórias muito boas. Mas em geral, Heroes Reborn, cara, gerou muito bafafá no meio dos fãs. Uns gostaram, outros acharam horríveis, outros falaram que porcaria é essa, e por aí vai. E outros, cara, eu achei legal. Por fim. Aí aqui mostrando um pouco dos originais. Nick Fury, antes de virar, no caso, a sua versão como Samuel L. Jackson, né? A aventura continua. Aqui nós já temos, na próxima fase de Shurato, a invasão de Shiva, né? A invasão de Deva, perdão. Aqui em que já conhecemos ali outros inimigos, tá? A outra grande inimiga da deusa Vishnu e também contra o mundo celestial. A missão sagrada que eles têm para impedir essa invasão. E caramba, velho, nós vamos ver aí, como eu disse, né, muitos outros vilões, novas batalhas, só que dessa vez os reis celestiais no mesmo lado, com exceção do Guy, né? O Guy ali, infelizmente, trocou de time e foi até o final. Correio Galáctico trazendo mais um aqui, ó, de Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo e São Paulo. Tá? Aqui eu achei interessante essa pegada aqui que eles fizeram, referenciando ao Corvo, ficou legal pra caramba. Tá? Aqui o Eric, né, de frente ao túmulo da Shelley Webster, da sua primeira versão Corvo. E a Marvel, os desenhos parados do Capitão, Thor, Hulk e Homem de Ferro. Caramba, isso aqui, gente, é só para quem tem no mínimo 40 anos, tá, para cima, para lembrar desses desenhos que passavam na televisão. E era realmente assim, aquela coisa bem assim parada, porque era ali, ó, imagens tiradas dos quadrinhos e fazendo só aquela tomada rápida da troca dos quadros para dar seguimento ao enredo. Caramba, eu não tava nem aí, me divertia horrores com isso, cara. Muito bacana. Finalizando aqui a 98, trazendo, olha só que imagem foda essa aqui dos Cavaleiros na 99, que coisa mais bacana. Eu gostei muito do estilo que usaram aqui deles. E aqui de cara, gente, a última batalha dos Cavaleiros do Zodíaco, com mais Speed Race, Fox Kids, Quake, cara, eu joguei muito isso, Homem-Aranha, Cyberpunk, o RPG e a Vampirella de novo aqui, juntamente com o Homem de Aço. Vamos dar uma olhada? 8 de novembro. Olha que engraçado que tem a mesma data, ok? Da 98, só que com o editorial do Marcelo Del Greco. Aquele da 98 era do Odair Braz. Olha só que coincidência. Era Gold. Tava escrito aqui, ó, Gold. Então vamos lá. Nos guias de TV trazendo aí, ó, Fox Kids Network chega ao Brasil. Passou muita coisa bacana realmente no Fox Kids, entre aí, ó, Samurai Pizza Cats, o desenho dos X-Men, Homem-Aranha, The Tick, essa porcaria do Masked Rider, gente, aí é a versão americana de Kamen Rider. Muitos gostam quando você coloca em um patamar ali com outras versões que chegaram a fazer com heróis japoneses que não deram muito certo. Mas tem seu público, ok, foi o formato pro público americano, então não vou ficar aí, né, sendo chato do rolê. Você gostou, você se divertiu? Que seja, mas eu achei uma porcaria. E no Masked Rider tem esse aqui é do RX, não é nem aquele do... Tem um outro, que é o Cavaleiro Dragão, é o Knight Rider, alguma coisa assim, que é uma outra versão americana, que tem até a presença do próprio Mark da Casco. O Masked Rider tem já até falei dele aqui, uma das revistas herói, como é que foi a adaptação, que, cara, não ficou legal. É isso e pronto, acabou. Pacific Blue é uma sériezinha bacaninha, tá? De uma galera aí da polícia, em vez de ser motorizada, era no pedal. Tá? Era bacaninha assim, entretenimento bacana, era sempre bem-vindo algumas séries assim, cara. Na história em quadrinho, trazendo mais aqui sobre o velho sucesso. Os velhos sucessos estão de volta nas bancas, aí tá o Homem-Aranha, né? Temos, deixa eu ver o que mais aqui. Poxa, esse aqui eu não lembro dele. Solar. Aquele personagem já até apareceu uma versão dele
em X-Men. Ah, e aqui o jogo do Quake, cara, muito bom. Falando aqui como sucessor de Doom. Doom muito bacana também, cara, mas o Quake era foda, viu? Tiro de primeira pessoa em labirintos ali. Cara, isso fez sucesso durante muito tempo. Até o Quake 3. Depois do Quake 3 eu não conheço nada, tá? Se você conhece, coloca aí nos comentários que eu não conheço mesmo. O RPG, aí aqui trazendo um RPG no seu universo cyberpunk, ok? Ali com os elementos todos futuristas, mundo cibernético e tudo mais, contando um pouco sobre, ok? O desenvolvimento das histórias para essa concepção do Role Play Games, tá bom? Diretamente para vídeo nós temos aqui super atores William Shatner, Barbara Eden. Gente, William Shatner e Barbara Eden simplesmente são, né? Quem fez o Capitão Kirk e quem fez Ginny é um gênio, tá? Num filme Assassinato na Ilha dos Mortos. Caraca, velho, bicho, eu cheguei a alugar ele, vale a pena. Esse aqui do Hulk Hogan, quando ele se aventurava nos filmes, bicho, bicho, um agente muito secreto, cara, isso me lembrou o True Lies, do Arnold Schwarzenegger. Mas enfim, cara, era um filme de ação, comédia, não tinha como você não rir desse trem aqui, saca? Mas eu cheguei a alugar ele, tá? Mas caramba, não é aquela coisa que hoje em dia. É o que uns amigos meus chamam de guilty pleasure, sabe? Assim, prazer sem culpa, prazer com culpa, what else? Cara, aqui a animação do Ultraman. Ah, isso mesmo, Ultraman USA. Alguns gostaram, outros não. Tá? Ele foi lançado aqui pela Flash Star Video. Tá? Eu vi, dei uma conferida assim tal, cara, mas pra mim, eu prefiro, né, o live action mesmo, o original. Mas a animação tem ali alguns pontos assim bacana pela produção, tá? Shopping Cartoon Network Dance. Cara, é um CD Dance Cartoon Network. As faixas são compostas por músicas de desenhos animados. Ah, isso eu nunca cheguei a pegar, cara. Quebra-cabeças e agendas também personalizadas aqui, tá? E na sua parte 12, por Marcelo Del Greco, a aventura final dos Cavaleiros do Zodíaco. Aqui, o Ikki, o Shun, Yoga, Seiya, Shiryu com as suas Kamui sagradas no pega pra capar ali. Nessa parte já tem o Shun com a sua Kamui segurando o Hypnos, tá? Com a sua corrente. Aqui mostrando o Ikki também com a sua Kamui, tá? E eles aí já estão quase chegando onde estava o corpo de Hades, tá, pessoal? E onde estava a Athena também. Nessa parte que já tá chegando ali pro final, né? Aqui no caso, mostra assim o despertar do Hades. Repara que não vai ser só essa página, ó. E aqui mostra, reparou que tem mais página nessa parte. Antes eram só duas, né? Mas olha só, já mostra o despertar do Hades, ok? Mostra a Athena com a sua armadura de Athena. Mostra o Seiya se sacrificando para acertar o Hades, que a Athena ela tenta proteger todo mundo, né, cara? Mas o Seiya sai da proteção e vai lá dar aquele socão. Que no mangá, aquela primeira conceito, isso tudo morre. Tudo morre, cara. Para reencarnar depois, né? Mais pra frente, aquele negócio todo. Mas a gente viu depois que saiu o filme Overture, saiu mais coisas, teve também o Lost Canvas, que veio logo em seguida, caramba, bicho, foi bem bacana. O mundo dos Cavaleiros do Zodíaco tem muita opção. Não tô falando que sejam os animes os melhores do mundo, gente, não é isso, mas é entretenimento de um sucesso, assim, avassalador aqui no Brasil. Não tem nem o que ver, não tem nem o que contestar, isso aí eu não falo. E valeu muito a pena assistir. E nós vimos isso aqui, gente, em questão de animação, véi, foi só depois, bicho, ali de 2000 e pouco, porque o mangá em si, o mangá só veio em 2000, 2001 dos Cavaleiros do Zodíaco, né, aqui para o Brasil, ou seja, essa saga já tinha terminado há muito tempo. Olha pra você ver. E aqui a última parte mostrando, ó, quando a Athena vara o corpo do Hades com aquele báculo dela, tá? Aqui o C quando você ataca o meteoro de Pegasus, o Hades acerta o coração dele, tá aqui a cena. Essa cena, imagina na época, velho, caramba, bicho, foi muito forte. O que é isso aqui, um cartãozinho? Ó, cartãozinho que eu peguei aqui, bicho, vou até passar rapidinho, tá? Depois vocês dão pausa aí, sei lá, que era de evento, tá? Era de evento. E aqui, gente, nessa 99, termina, aqui ó, fim, sobre a saga de Hades na revista Herói. Cara, foi assim, aquilo que a gente queria muito ver da última saga dos Cavaleiros do Zodíaco. E finalmente, né, a Herói aqui, ela desde da sua número 1,
acompanhando as histórias dos Cavaleiros até essa derradeira aqui, ó. Ah, foda demais. Superman, aqui é sua série animada com a apresentação dos personagens, a Lois Lane na série de quadrinho, Jor-El, o Bizarro, o Brainiac, o Jax-Ur, Luthor daquele naipe, Jimmy Olsen, muito bom. Não chega aos pés da série do Batman, não. Não chega. Se você acha que sim, beleza, o coração é seu. Eu prefiro a série do Batman, mas é uma série muito boa. Vale muito ver, vale muito ver. E aqui da parte 2, trazendo o Speed Racer e o Fantomas falando sobre os super clássicos. Esse foi o primeiro anime que eu assisti. Não vou lembrar o ano assim, mentira, eu lembro sim, mas não vou ficar falando aqui não pra ficar mandando a idade, né? Fantomas eu demorei um pouquinho, não vi ele assim de imediato não, porque não passava assim aqui em Minas Gerais, direto assim, sabe? Mas eu cheguei a ver um pouco dele posteriormente, mas Speed Racer era sagrado ali, cara. Todo dia de exibição. Muito bom. Aqui mostrando o vovozinho, é uma parte aqui do Pinóquio, esse gritinho aqui, ó. Aí aqui falando, a Tatsunoko cresceu depois de Speed Racer, lançou Gozula, muito bom, Judok e mais tarde criou Zillion, simplesmente um dos meus top 3. Shurato, G-Force, tá? E a saga Macross, simplesmente assim. Macross também, meu top 3 de anime. Eu falo até pra vocês, ó. Yamato, que é o Patrulha Estelar, Macross e Zillion. Pra mim, são insubstituíveis até hoje. E eu tô até... terminei agora não, já tem um tempo, terminei de assistir Zillion e assistir Macross também, pra matar a saudade, e continuam maravilhosos pra mim. Esses clássicos que eu gosto sempre de conferir. Se você não conhece, galera, corre atrás, dá uma olhadinha. Tem muita coisa boa também de época, viu? A Grande Vampirella, mais uma vez, a sugadora de sangue mais deliciosa dos quadrinhos, está completando 25 anos. Acompanhe o Renato Villegas em uma viagem a Draculon para a festa da Rainha dos Vampiros. Bicho, aquela anti-heroína que, meu amigo, o tempo fechava com ela legal, com suas poucas roupas, suas presas e seus poderes. Ela não matava de um jeito, matava de outro. Aqui suas versões dela, tinha até versão cosplay da Vampirella, né? Aí mostrando aqui algumas versões dela. A menina simplesmente, né, realmente sedutora a mil. Quantos pescoços ela já sugou sangue, vai saber, viu? Agora um tanto de gente que já deve ter morrido aí por causa dela. Enfim, muito bonito. A aventura continua aqui, trazendo Sailor Moon, né? Mostrando o passado da Mina. A Mina seria a Minako, tá, gente? A Sailor Venus, contando ali quando ela trabalhava sozinha, né? Como heroína, antes dela se encontrar com a Serena e as meninas, tal. E aqui mostrando um pouco o Malachita, que seria Konzaito. Acho que é Konzaito no original. É isso mesmo, Konzaito. Correio do Herói, trazendo aqui carta de São Paulo. Um desenho do William lá do Maranhão. Mais um aqui, uma carta do Rio de Janeiro. Se liga, prepare-se para o impacto na Herói sempre. Isso mesmo. Aqui, terminando aqui, ó, com a 99 e a 98. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a Herói número 100, tá? Se vocês tiverem um pouco de paciência, esperem o vídeo. Se não, podem dar uma olhada na internet, que vocês vão ver ela, mas aqui eu vou fazer aquela resenha, como a gente está acompanhando, né? Falando um pouco sobre o contexto de época também, quando ela foi lançada, né? E as suas atrações nesse ano de comemoração aí dos 30 anos da revista, que logo logo vai estar chegando aí, né? A edição especial. Estou no aguardo. Vamos que vamos. Obrigado por me acompanhar até o momento, gente. Não esqueçam de dar uma olhada nos demais vídeos que falam sobre Herói e demais assuntos que tem também no canal. Não é só a Revista Herói, apesar de, como eu disse e já mostrei aqui, só a Revista Herói já tem um tanto de coisa para mostrar e para falar que, caramba, quando eu vou falar das outras revistas, como eu falo dela, vocês vão ver também muita coisa. Mas tem demais também, entrevistas. Tem entrevista minha com o Marcelo Del Greco, o Odair Braz Júnior, o Alexandre Nagado, já que a época da pandemia, na época da pandemia eu consegui fazer a entrevista com eles e com alguns eu criei um laço de amizade bem bacana, respeito de trabalho. O Nagado, por exemplo, nossa, é uma pessoa que eu gosto pra caramba de conversar de vez em quando. Tem a sua correria pra lá, eu tenho a nossa correria pra cá também. Mas muito educado sempre quando a gente tem aquela oportunidade de poder conversar. Eu tive a oportunidade de ver ele a primeira vez em 2003. E aí passou-se uns anos, eu consegui fazer a entrevista com ele, foi uma realização muito bacana.
Por hoje é só, pessoal. Obrigadão aí mais uma vez. Não esqueçam de curtir, compartilhar, fazer todo o processo e assina o canal aí. Valeu? Um grande abraço e até a Herói número 100. Valeu!